Muito obrigado, Mário Crespo, por ter aceito apresentar aqui este meu trabalho. Muito obrigado a todos que estão aqui para nos ouvir por um bocadinho. Eu queria ser breve, vou tentar ser, dizendo duas ou três coisas sobre o livro, que não é possível sintetizar, mas dizer o essencial é talvez dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o porquê deste livro. Este livro, para mim, serve-se nas minhas reflexões sobre, enfim, dos últimos anos, talvez dos últimos 10, claramente dos últimos 5 anos, sobre a democracia, sobre as metamorfoses do nosso tempo, com grande incidência na situação da democracia. Foi assim com o retorno, ou sem retorno, foi assim com o livro A Democracia no seu momento apocalíptico, foi assim ainda com o Acuso, com várias cambiantes, é assim com este livro. Porque o que está em causa, no meu ponto de vista, na emergência, na erupção, na duração, na generalização do wokismo, é efetivamente a democracia, tal como nós a vivemos, e isso voltaremos rapidamente. Nós vivemos o século passado uma década de grandes ilusões, desde a queda do Muro de Berlim, em 89, o fim do Pacto de Varsóvia, da União Soviética, em 91, quase a criação da Casa Comum, como Gorbachev e Clinton e Yeltsin quiseram, e o apogeu, sobretudo, do liberalismo que comeu, digamos, engoliu o próprio socialismo com a terceira via, o social-liberalismo, e a grande ilusão da paz perpétua. Eu penso que foi a grande ilusão da década passada, apesar do Kosovo, apesar da Jugoslávia, apesar da Geórgia, enfim, já nesta década, houve várias situações que nos deviam ter alertado para que havia problemas que só começámos a ver realmente depois do ataque às Torres Gêmeas em 2001. É também um período em que se desenvolve muito aquilo que se chama, que está na origem deste processo, que é o processo do politicamente correto. O politicamente correto emerge no fim do século passado, desenvolve-se muito neste século, e é como uma forma, enfim, houve um politicamente correto no tempo do stalinismo, mas que desapareceu rapidamente e aparece como uma forma de controle da palavra, o controle da expressão, o controle dos comportamentos, ora, digamos, por parte da esquerda, ora por parte da direita. Significou, sobretudo isso, durante, enfim, a primeira década deste século, e depois, digamos, desaparece sobre, digamos, o peso, a erupção do wokismo, como foi aqui sinalizado pelo Mário Crespo, a partir de meados do século passado, do Black Lives Matter, enfim, de uma série de ocorrências nos Estados Unidos, e mais uma vez é um processo que nós importamos, que o mundo importa dos Estados Unidos. Nós vivemos, por muito que se critique permanentemente os Estados Unidos, nós vivemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial um processo de constante americanização da nossa vida, dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, dos nossos imaginários, e isso é um problema que há muitas vezes pouca consciência, e o wokismo surge como algo que deve despertar, ou quer dizer, woke, a partir do cruzamento, digamos, sobretudo das posições sobre o sexo e sobre a raça, fundamentalmente sobre posições sexistas, posições racistas, que se desenvolvem a partir do fim da primeira década deste século. São posições altamente minoritárias, mas como eu lia um destes dias, por acaso num ensaio de Nassim Taleb, as minorias, desde que não incomodam ninguém, rapidamente se tornam maioritárias. Eu acho que isso é um dos segredos das minorias, é deixar a grande maioria num certo conforto e tomar o poder em múltiplos sentidos desta expressão nas sociedades contemporâneas. O wokismo impõe-se com
como todos sabem, a lógica dos slogans da diversidade, da inclusão, da equidade, impõe-se a partir das instituições, nasce nas universidades, um processo que nasce nas universidades americanas, onde há hoje mais funcionários responsáveis pelo cumprimento destes preceitos do que professores. Em algumas universidades isso já acontece e surge como um comportamento de perseguição, de censura, muito mais, enfim, assertivo, muito mais perigoso do que tinha sido o politicamente correto. Sobretudo porque tem múltiplas consequências práticas. Nós hoje todos estamos revoltados com o que se passa em Harvard, obviamente, com a brutalidade das decisões, quer em relação à própria instituição, quer em relação à instituição de estudantes estrangeiros, etc. Mas ninguém refere que, enfim, desde o princípio do século, foram mais de 100 os professores que foram expulsos em nome do wokeismo, porque um professor levantou o sobrolho, porque leu um poema de Shakespeare que era considerado erótico demais, ou porque houve uma estátua grega que ofendia a sensibilidade, e daí o wokeismo ser uma constelação que leva à proibição de obras, à mudança de títulos, à censura de livros, à emergência daquilo que se chama hoje nas editoras os sensitive readers, que são pessoas, são editores, digamos, dentro de aspas, que têm a responsabilidade de ver o que é que pode ou não incomodar os leitores. A criação nas universidades dos chamados safe place, onde qualquer pessoa que se sinta incomodado pela palavra de qualquer professor se pode proteger, e portanto cria-se um ambiente de verdadeiro fanatismo e perseguição à diferença em nome destes valores que se cruzam. É o conceito de interseccionalidade, que é a convergência das lutas sexistas, contra o sexismo, contra o racismo, em nome, muitas vezes, da história, apropriando-se da própria história, falsificando muitas vezes a história e criando um inimigo que é sempre o branco ou a branca, o heterossexual ou heterossexual, o ocidente em geral. O grande inimigo do wokeismo são estes elementos que eu referi, que levam a uma permanente agitação nos mídias, nas universidades, que é enfim, um ambiente que levou em muito, e eu tenho que referir esse ponto, à vitória de Donald Trump, que soube manipular, digamos, aquilo que ele hoje chama o senso comum a seu favor, uma vez que estas causas minoritárias em muitos estados foram publicitadas de uma maneira muito agressiva. O wokeismo instaura, sobretudo, para não demorar muito tempo, porque eu dou exemplos, centenas de exemplos no livro de casos que aconteceram nas universidades, nas editoras, nos livros, o conjunto de obras, desde a Enid Blyton, a Agatha Christie, quer dizer, um conjunto de obras que até os títulos são modificados, porque não se pode dizer negro quando havia os 7 pequenos negros, há palavras que passam a ser proibidas, são às dezenas, constam das redações dos jornais, das redações das televisões, e nós hoje sentimos isso, não é? Sentimos que há palavras que não se podem dizer, expressões que não se podem usar, e portanto a democracia é, do meu ponto de vista, altamente penalizada por esta instauração, por esta invasão do wokeismo nos mídias e nas universidades. Porque a democracia não é, ao contrário do que parece hoje pensar-se muitas vezes, votar, porque senão tanto a Rússia como a Venezuela eram países democráticos. A democracia é muito mais do que isso, é a soberania do povo que se traduz na liberdade de expressão, no confronto de ideias diferentes, na liberdade de reunião, sem qualquer incómodo. Isto aqui é a origem da democracia, é o poder do povo nestas várias expressões. Ora, quando se reduz, como cada vez mais acontece, a democracia ao voto, no fundo, a um processo de designação de governantes, a democracia corre, do meu ponto de vista, seríssimos riscos de desconsolidação, de descredibilização, e é isso que nós não temos que nos admirar quando vemos há dias
o Instituto Gutenberg, que se ocupa da classificação das democracias no mundo, o Wiedemalker, informar que, neste momento, são mais os países autoritários já no mundo do que as democracias. Isto é uma situação que tende a agravar-se, que se tem vindo a agravar há vários anos, já falamos nisto há muitos anos, com muitos autores, mas em relação a este problema, há uma anestesia geral, porque os mídia adotaram, os mídia hoje só têm, depois do fim das grandes ideologias, do socialismo, como do liberalismo, não estejamos com ilusões, como da democracia cristã, todas as grandes ideologias deixaram de federar os povos. E hoje o que há são micro-ideologias. O feminismo radical é uma delas, a deep ecology, como há bocadinho era falada, é a outra, e essas são as ideologias que os mídia adotaram, como o wokeismo. O wokeismo é uma ideologia que circula livremente nos mídia com um poder de censura absolutamente brutal. São sempre forças minoritárias, são sempre forças minoritárias que se impõem às maiorias, à anestesia em que vivem as maiorias, e é essa situação que cria aquilo que eu chamei a nova peste. Uma situação que eu identifiquei, enfim, a partir de uma nota que eu fiz no meu blog com o acontecimento que o Mário Crespo aqui referiu no Teatro São Luís em 2023, e que continua, apesar de tudo e apesar de todas as críticas, sobretudo porque não há ninguém que siga o woke. Se repararem, nunca viram alguém que siga eu sou wokeista. O wokeismo esconde-se por trás da sua não designação, da sua não assunção. Nunca nenhum wokeista aceitou o debate. Há recusa permanente e constante de debater qualquer posição. Qualquer crítica é sempre considerada uma fobia. Se fala de homossexualidade é homofobia, se fala de islamismo é homofobia. A fobia é um sensor, digamos, que permite identificar imediatamente a incapacidade de debater ideias. E, portanto, eu terminaria com 2 pontos muito breves. Para mim, voltando ao princípio e ligando, como digo, tudo isto remete para uma crise profunda da democracia, em relação à qual eu gostava só de fazer um ponto. Nós falamos muito da crise da democracia, mas não há nenhuma crise da democracia. Porque para haver uma crise, sobretudo, dizendo de outro modo, ninguém consegue apontar à democracia uma alternativa, dizer, nós somos críticos da democracia porque queremos o quê? O que é que se quer? Quando se critica a democracia em nome de mais democracia. Isso é o grande paradoxo em que nós vivemos. Seja a que nível for, participação, deliberação, é sempre mais democracia que se pede. Então o que existe é uma crise na democracia, nos seus próprios fundamentos, que nós estamos a minar com estes procedimentos wokeistas e outros que são semelhantes. A crise é na democracia. É a democracia que se devora a si própria. E terminaria com 2 pontos que são importantes para mim. Para dizer que o wokeismo consagrou uma visão do mundo insustentável e, digamos, infecciosa, que é a visão do mundo entre vítimas e algozes. Não se pode falar de vítima sem se falar de um algoz, de um ogre. E o modo como todas estas minorias se afirmam, quer em termos sexuais, quer em termos de raças, é sempre como vítimas, nunca é como protagonistas, é sempre como vítimas. E quando nós temos uma visão do mundo em que as vítimas tomam este papel, adquirem esta força, temos que naturalmente, do outro lado, ter os algozes. Os algozes são os brancos, os heterossexuais, o Ocidente em geral, como estas filosofia, porque esta visão do mundo pensa. E o último ponto, muito breve, é para explicar, para dizer porque é que o livro tem o subtítulo que tem, que é de resto uma tese, enfim, penso, das mais próprias, sim, que eu defendo neste livro, que o subtítulo é Da Ideologia de Género ao Fanatismo Woke. O que é que eu quero dizer com isto? Quero aqui frisar, sobretudo, um ponto que é
o que liga a ideologia de género, não estou a falar da doutrina de género, nem da teoria de género. A ideologia de género é a que contesta a diferença biológica dos sexos. Isto aqui é a ideologia de género. O resto são doutrinas de género, que são uma coisa muito diferente. A ideologia de género apoia-se justamente no que o Mário Crespo já aqui expôs, que é no poder da performatividade, que é uma ideia de um filósofo americano que foi completamente estropiada, de John Austin, das conferências que ele fez em Harvard, justamente, em 1955, e que publicou depois em 1962, que é a noção de performatividade que ele distinguia daquilo que é constatativo. Isto é uma garrafa, é um constatativo. Eu batizo-te, Mário, é um performativo. É uma palavra que é um ato. É, como ele disse no título do livro que escreveu, é como fazer coisas com palavras. E esta diferença, esta palavra foi depois completamente estropiada por vários teóricos do racismo e do feminismo, no sentido em que tudo aquilo que eu dou, e é por isso que esta ideologia woke vive um apogeu alucinado do poder da linguagem. Eu sou mulher, basta dizer, e nós sabemos hoje que os nossos filhos possam nas escolas se decidirem quando se confrontam com estas situações, do rapaz que diz que é mulher, e neste momento, coisa que pouca gente sabe, a lei obriga a escola a tratá-lo justamente por aquilo que ele diz que é e não por aquilo que está escrito na sua certidão de nascimento que ele é. E, portanto, esta situação da performatividade, quanto a mim, decorre do individualismo extremo a que chegou a sociedade ocidental, em que é o verdadeiro apogeu do individualismo. Eu sou aquilo que digo que sou. E é esta a base, no fundo, do wokeismo, e é por isso que há uma ligação entre a ideologia de género e o fanatismo woke. O fanatismo woke alimenta-se justamente desta performatividade e considerando que todos os outros, todos os ogres, todos os carrascos, todos os ocidentais, os brancos, os heterossexuais, etc., são verdadeiramente, enfim, têm uma essência que não pode ser alterada. Porque é um elemento que eu desenvolvo bastante no livro, é o modo como o combate antirracista feito no âmbito do wokeismo considera que nenhum branco é por essência racista. Um branco é por essência racista. Por mais que ele faça por outros povos, por outras raças, por mais que ele afirme, não há nada. É por isso que eles consagram muito os conceitos de negritude, branquitude, etc. Tem a ver com essencializar estas características dos seres humanos. E, bom, é com isto que eu termino com este livro, que é um livro que eu comecei a escrever sem pensar que eu ia fazer, mas nasceu como complemento desta tentativa de compreensão como realmente nós estamos a destruir a democracia, no sentido mais exigente do termo, vivendo naquilo que eu chamo o paradigma do ilimitado. Nós queremos tudo, a linguagem pode tudo, e o paradigma ilimitado combina 4 dimensões que pela primeira vez na história são convergentes. O individualismo, do século XVIII, o financismo, que é uma novidade da transformação do capitalismo, como Marx bem disse, é o elemento mais revolucionário da história da humanidade, coisa que, enfim, os socialistas muitas vezes não perceberam. A globalização, que está numa fase agora de completo impasse, e é esse, do meu ponto de vista, o grande drama dos Estados Unidos, é que depois de se ter compreendido, de ser beneficiado da globalização durante décadas, neste momento, os americanos, como muitos outros povos desenvolvidos, percebem que ela tem um custo e não estão dispostos a pagar esse custo. E, portanto, são estas tecnologias que, enfim, têm neste momento um desenvolvimento absolutamente extraordinário, que eu penso que há muito pouca consciência, nomeadamente política, para o que são hoje as capacidades tecnológicas das novas, de todos estes novos instrumentos que estão a surgir. Eu tenho acompanhado isso muito de perto, porque vão transformar completamente as nossas vidas.
os empregos que vão ser transformados, que vão desaparecer, o modo como centenas de opções surgem do nada. Enfim, a tecnologia é uma revolução muito superior, eu penso, nos seus efeitos, a todas as revoluções que houve até hoje, nomeadamente desde que enfim, se entrou nesta fase da inteligência artificial, que permite, ainda ontem estava a estudar isso, por exemplo, em termos de biologia, distinções entre análises de DNA, por exemplo, que demoram 48 dias a fazer se for um laboratório e que a inteligência artificial faz em 6 minutos. São estas as transformações que nós temos que ter em conta e que reconfiguram completamente, a meu ver, o nosso mundo. Muito obrigado pela vossa atenção e por estarem aqui hoje e por se interessarem por este tema que eu proponho à discussão, naturalmente, de todos os meus leitores. Muito obrigado e muito boa tarde.